O que fazer quando não sabemos o que fazer? Quando não sabemos o que pensar? Quando não entendemos o porquê das coisas? Grandes homens de Deus na Bíblia e na história da igreja passaram por isso. Aqui tem exemplos bíblicos, aqui tem exemplos da história da igreja, aqui tem um testemunho pessoal no último capítulo. É uma mensagem que é necessário nesses dias a gente propagar, porque muitos corações precisam entender esta verdade da parte de Deus, porque Deus tem algo especial, algo precioso para fazer nas nossas vidas. Tá bom, queridos? Então ali embaixo, no final, quem desejar pode adquirir, estará abençoando o nosso ministério. Nós vivemos disso, é o nosso chamado. É R$25, está fazendo Pix, no cartão de crédito, débito, um dinheirinho, como você achar melhor. Temos ali para abençoar a sua vida, e você estará abençoando a nossa vida e o nosso ministério. Livro de Lamentações, capítulo 3, para uma breve reflexão. Lamentações de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Então, depois de Jeremias, antes de Ezequiel, fica o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O contexto é bem conhecido e bem importante. O profeta Jeremias foi quem escreveu esse livro. Ele escreveu então 2 livros, o livro que tem o seu nome, Jeremias, e o livro seguinte, esse que nós vamos ler, Lamentações. Jeremias viveu antes e durante o cativeiro. Ele viveu e profetizou antes que acontecesse o cativeiro. Ele avisou o povo: olha, o juízo de Deus virá, porque vocês estão em pecado, vocês estão se voltando para falsos deuses, vocês estão sendo infiéis. Deus vai trazer Nabucodonosor vai levá-los para uma terra estranha, vai levá-los cativos. O povo não acreditou, não se arrependeu, e a promessa de Deus se cumpriu. A Babilônia veio contra Jerusalém, venceu a guerra, e levou cativos para a Babilônia milhares de judeus. Jeremias viu tudo isso. Jeremias viu os muros sendo destruídos, a cidade sendo destruída, o templo sendo destruído. Jeremias viu os judeus sendo levados como escravos para a Babilônia. Ele foi deixado, mas ele viu tudo isso. Ele chorou demais, ele sofreu demais, ele viu a dor desse momento da história tão triste de Israel. Ele viu a terra desolada, e este é o cenário deste livro. Lamentações de Jeremias é depois que já aconteceu a queda de Jerusalém. É quando ele vê a terra destruída, é quando ele vê Jerusalém destruída. Ele só vê coisas tristes. E aí, apesar de estar vendo somente coisas tristes, olha o que ele escreve, a partir do versículo 21, capítulo 3, versículo 21, até o 25, é lindo demais esse texto. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Quantos esperam em Deus e quantos vieram para buscar ao Senhor aqui? Louvado seja o Senhor Jesus. Quero agradecer a vida do Cássio, nosso amigo do coração, tecladista da nossa banda, está aqui para nos ajudar, para nos abençoar. Deus abençoe sua vida. Jeremias era um homem de Deus, um servo de Deus. Você vai ver isso claramente ao longo do livro de Jeremias, o exemplo deste servo de Deus. Foi fiel ao Senhor a um alto custo. Por ser fiel a Deus, ele sofreu muito. Ele teria sofrido bem menos se ele tivesse ido com a onda da maioria da época. Havia muitos profetas que na época estavam profetizando o que as pessoas queriam ouvir, e isso é sucesso garantido. Fale o que as pessoas querem ouvir, likes,
né, pastor Jair? Mais seguidores, mais fama, sucesso garantido. Ele teria sofrido bem menos. E o que é que as pessoas queriam ouvir antes do cativeiro? Vocês não serão vencidos por Nabucodonosor. Deus vai defender essa cidade porque o templo dele está aqui. Fiquem tranquilos, confiem que vai dar tudo certo. Eles queriam ouvir isso, mas não queriam deixar seus pecados, não queriam se arrepender dos seus pecados, queriam só continuar a vida deles do jeito que eles queriam viver, de qualquer jeito, e contando com a proteção sem fim de Deus. Mas Deus já havia dito lá atrás, através de Moisés: se vocês forem fiéis a mim, eu os defenderei e jamais ninguém os tirará, os arrancará desta terra. Mas se vocês derem as costas para mim, eu vou permitir que um povo inimigo venha e os vença. E Deus nunca deixa de cumprir sua própria palavra, por mais que doa no próprio coração de Deus, mas Ele é fiel à sua própria palavra, como um pai que ama tanto o filho, que não deixa de discipliná-lo quando é necessário. E Deus deu essa dura mensagem para Jeremias: vai, diga para eles que eles são um povo de coração duro, um povo rebelde, um povo comprometido com o pecado, e que se eles não se arrependerem, o juízo virá. E Jeremias cita nomes, ele diz: Nabucodonosor virá, a Babilônia vai vencer essa guerra. E ninguém queria ouvir isso, nem os reis, nem os nobres da época queriam ouvir isso, e por isso Jeremias foi perseguido. Ele apanhou na cara, literalmente ele apanhou na cara. Ele foi preso, ele foi deixado sem comida, ele foi jogado num calabouço. Tudo isso Jeremias passou por ser fiel a Deus. Porque quando você está sofrendo e você sabe que você está com muita culpa no cartório, você nem fala nada, né? Mas Jeremias estava sofrendo justamente por ser fiel a Deus. Você lembra quando Jesus disse para os seus discípulos: entrem no barco, vão para o mar, eu vou orar. Jesus deu uma ordem. A Bíblia chega a dizer que Jesus os compeliu a entrar no barco e irem para o mar. Uma ordem de Jesus. E eles obedeceram ao seu Senhor. Eles entraram no barco e, em obediência a Jesus, eles foram para o mar. E o que é que aconteceu? Uma tempestade se levantou. Às vezes, mesmo estando na vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele determinou, cumprindo e seguindo a direção de Deus, a gente passa por dificuldades. E Jesus fez questão de deixá-los naquela tempestade por um bom tempo. Foi na quarta vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã, que Jesus resolveu ir ao encontro deles, andando sobre as águas. Mas tudo isso ele viu lá do alto do monte, onde ele estava orando. Acho que ele não sabia? Claro que ele sabia, era ali pertinho. Ele fez questão de deixá-los enfrentar a tempestade por um bom tempo, e só na hora certa ele foi andando ao encontro deles, andando sobre as águas, mostrando que ele ainda tem o controle de tudo, que ele ainda é Deus, ele ainda é Senhor, e que ele cuida e vela pelos seus. Aleluia. Mas muitas vezes, mesmo estando em obediência ao Senhor, a gente passa por dificuldades. Jeremias sofreu muito, apesar de ser fiel a Deus. E o fato de ele começar a sofrer não fez ele mudar o seu comportamento. Não fez ele pensar assim: opa, não deu certo eu fazer a vontade de Deus, agora eu vou mudar o negócio aqui, vou dar um jeitinho. Não. Ele continuou firme no seu posicionamento de homem de Deus, de servo de Deus. E qual é a tentação desse momento? A tentação deste momento é você achar que o que está acontecendo é injusto, e é você se revoltar contra Deus. Afinal de contas, eu estou sofrendo o mesmo castigo que os rebeldes estão sofrendo. Eu estou sendo fiel a Deus, mas a minha cidade também foi destruída, o templo onde eu adorava também foi destruído. As coisas que o meu povo sofreu, eu também estou sofrendo. Isso é injusto. E a tentação do inimigo é: está vendo? Valeu a pena ser fiel.
Onde é que está o teu Deus agora? Cadê Ele? Você será tentado a duvidar do amor de Deus. O diabo tentou fazer isso com Jesus, o Filho de Deus. Na tentação do deserto, provação, dificuldade, deserto, ele disse assim, ó: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho, está colocando em dúvida a palavra do Pai. O Pai já tinha dito para o Filho: este é o meu Filho amado. Olha a expressão de Deus: este é o meu Filho amado, você é meu filho e eu te amo. Deus diz isso no batismo. Enquanto Jesus desce as águas, quando João Batista ministrou aquele momento, a voz de Deus foi audível e Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sai do batismo, vai logo em seguida, guiado pelo Espírito Santo ao deserto, porque Deus também nos guia para o deserto. E no deserto, no momento mais frágil, o tentador vem e diz: se tu és o Filho de Deus. O diabo vai tentar fazer você duvidar de Deus, vai tentar fazer você duvidar do amor de Deus, ele vai tentar fazer com que você duvide da palavra do Pai, mas nessa hora, em nome do Senhor Jesus, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, agarre-se com força à verdade revelada na palavra e diga: eu não estou entendendo nada, mas eu adoro ao meu Deus. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Ele me ama. Eu não estou compreendendo nada, mas eu sei que Ele está comigo. Isto é o que nós mais necessitamos nos últimos dias: uma geração de crentes maduros, que não se voltam contra Deus por causa de qualquer dor de barriga, por qualquer dificuldade, já se volta contra Deus, já não quer mais vir para o culto, já quer se afastar dos caminhos do Senhor. Deus está levantando uma geração disposta a não abrir mão do seu compromisso e da sua aliança, independente das circunstâncias ao seu redor. Quantos querem fazer parte desta geração? Aleluia! Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendo com Jeremias nesse texto que nós lemos, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia, o que é? É você não receber o castigo que merecia receber, é Deus te livrar do juízo que você merecia receber. Então Jeremias, ele não pensa assim, ó: eu sou justo, eu sou crente, eu sou fiel, por que eu estou passando por isso? Não, ele diz assim: tudo isso aconteceu, pois eu merecia coisa pior. Eu só estou de pé porque a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida mais uma manhã. Eu só estou de pé ainda porque o meu Deus teve misericórdia de mim. É isso que diferencia o verdadeiro justo do falso justo. O falso justo é o religioso, o falso justo é o fariseu. O falso justo é aquele que chega um momento em que ele confia em si mesmo. Ele não admite isso com suas palavras, mas ele confia na sua própria justiça, e ele se acha melhor do que todos e merecedor das bênçãos de Deus. Mas o verdadeiro justo, apesar de viver em justiça e de acordo com a palavra de Deus, apesar de viver em obediência ao Senhor, ele nunca se considera merecedor das bênçãos, mas ele sempre sabe que o que ele recebe do Pai é só porque o Pai é gracioso e misericordioso. Quando você entende isso, que a única diferença entre você e alguém que ainda não conhece a Jesus, não é que você não é pecador. Ei, desculpe, você é pecador também. A diferença é que você foi salvo, você foi perdoado, você recebeu uma nova natureza. Quando você entende que você não é melhor do que ninguém, mas que você foi colocado por Deus em um caminho de vida, você recebeu uma visão, um entendimento espiritual, não porque você é melhor, mas porque Ele quis fazer isso por você. Quando você entende isso, as perguntas mudam.
E a pergunta agora não é mais: por que aquela criança nasceu com aquela deficiência? Por que aquele pastor morreu de câncer? Ele orou por tantos doentes foram curados pelo ministério dele, mas ele morreu de câncer. Por que a igreja está sendo perseguida em outros países? Crentes mais crentes do que nós, e que estão muitos sendo presos, torturados e até mortos. Por quê? A pergunta muda. Você começa a perguntar outras coisas. Você não pergunta mais, por que aquela criança nasceu com uma deficiência? Você pergunta, por que tantas outras crianças não nasceram com deficiência? Você não vai mais perguntar, por que aquele pastor, Deus permitiu que ele morresse de câncer? Você vai dizer, por que tantos outros pastores viveram uma vida inteira com saúde plena? Porque todo ato, toda história, toda bênção, toda dádiva, tudo aquilo de bom que você enxergar com os teus olhos, não é fruto do nosso merecimento. A bem da verdade é que todos nós merecíamos as coisas mais terríveis que você pode imaginar. O nosso pecado cravou Jesus naquela cruz. Aí você começa a dizer assim, Deus é tão bom, mas tão bom, que apesar do nosso pecado estar no mundo, ainda tem muita coisa linda e gloriosa de Deus nessa terra. E quando Deus decide permitir uma situação de sofrimento, eu não entendo, mas Ele sabe o porquê. A Bíblia diz que Eliseu morreu de uma doença. Eliseu foi o profeta que mais foi usado por Deus para operar milagres no Antigo Testamento, mas ele próprio morreu de uma doença. Quando Deus permite algo assim, a gente pode não entender, mas até mesmo nisso o nome do Senhor é glorificado. Ninguém entendeu, mas ele, depois de morto, na sepultura, diz a palavra que alguém jogou um outro defunto na mesma sepultura dele. Sabe o que aconteceu com o defunto? Ressuscitou. Até mesmo naquilo que aos olhos humanos, sem revelação de Deus, parece ser ruim, na vida de quem está na presença de Deus, é para a glória do Senhor. Mas eu não entendo, não entende mesmo, querido. No céu nós vamos entender tudo. Essa terra ainda coloca essas questões, mas no céu, no céu a Bíblia diz, não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. O apóstolo Paulo conviveu com um espinho na carne até o último dia da sua vida na terra. A maior parte dos teólogos defende que aquele espinho na carne era uma doença, uma debilidade física, algum tipo de enfermidade, algo que dificultava o seu ministério, inclusive. E ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquele espinho na carne. 3 vezes Deus disse não. Um homem santo, um homem íntegro, um homem reto, lavado pelo sangue do Cordeiro, um homem que entendeu a graça, um homem que mergulhou profundo na graça, um homem que teve revelações profundas. Ele viu o terceiro céu. Um homem que até os lenços e aventais dele curavam os doentes. Um homem que foi o maior pastor da história da igreja, o maior plantador de igrejas da nossa história, o maior teólogo da história da igreja, a maior influência do mundo. Mas Deus permitiu que ele convivesse com um espinho na carne até o último dia da sua vida. Me explica, eu não consigo explicar para ninguém. E Deus não precisa explicar todas as nossas perguntas, porque muitas delas nós nem conseguiríamos entender se Ele resolvesse explicar. Não cabe aqui, só lá. Só lá. O próprio apóstolo Paulo escreveu o seguinte: os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, a sua mente é inescrutável, os seus pensamentos são mais elevados. Está muito além do nosso alcance. Então não deixe mais que as circunstâncias ao teu redor
digam as coisas para você. A circunstância pode estar te dizendo: Deus não se importa, Deus te esqueceu, Deus não te ama. As circunstâncias ao redor de Jeremias estavam dizendo isso. A terra estava desolada, mas mesmo olhando para tudo aquilo, ele escreve dizendo: bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Hoje Deus vai te dar uma visão espiritual. Você vai se surpreender. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai se surpreender consigo mesmo. Você vai enxergar a bondade de Deus onde você jamais imaginou. Você vai enxergar o amor de Deus onde jamais você imaginou. Você vai enxergar as cores que Deus está pintando diante de você, onde você jamais pôde prever. Você vai enxergar a bondade de Deus e a glória de Deus em tudo. Aleluia. Aleluia, você vai ver a glória de Deus em tudo. Marta só estava vendo seu irmão morto há 4 dias. E Jesus disse: Marta, eu já te disse, Marta, se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Você vai receber uma fé renovada, uma fé curada, e você vai ver a glória de Deus. Onde os outros só veem coisa ruim, você vai ver a glória de Deus, porque você está recebendo uma fé curada, uma fé verdadeira, uma fé bíblica, sem tapar o sol com a peneira, uma fé autêntica gerada pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. E quem tem essa fé vê a glória de Deus. E na hora certa Deus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscita. Mas sabe o que mais me intriga? É que todo mundo que estava lá naquele dia, pastor Hilário, viu o mesmo milagre. Todos os que estavam lá naquele dia viram Lázaro ressuscitando após 4 dias. Todos viram a mesma coisa. Todos viram o milagre, mas nem todos viram a glória. Porque o mesmo texto vai dizer que depois de Lázaro morrer, alguns dos judeus que estavam ali foram se reunir para tramar a morte de Jesus. E disseram: vocês estão vendo? Ele está ressuscitando gente, acabou com a gente. Nós temos que acabar com ele antes que ele roube o nosso poder. Eles viram a mesma coisa que os outros viram. Todos viram o mesmo milagre, mas só os que creram viram a glória de Deus. Não adianta você ver milagres. Milagre todo mundo vê. Milagre todo nascer do sol, todo pôr do sol é um milagre. Nós estamos cercados de milagres. Cada vez que você acorda de manhã é um milagre. Cada vez que você tem pão para comer na sua mesa é um milagre. Cada vez que alguém sorri com um sorriso verdadeiro, cada vez que alguém te abraça com um abraço verdadeiro, é um milagre. Só que há pessoas que não conseguem enxergar, porque eles não veem a glória. Mas Deus vai te dar uma nova visão. Deus está curando o teu coração. Você vai contemplar a glória, a glória, a glória de Deus. Aleluia. Meu pai, pastor Ezequiel Carvalho, desde criancinha, embarcava na garupa da bicicleta do meu avô, pastor Abílio Carvalho, e saía por aí fazer a obra, plantando igrejas onde não tinha nenhum crente. Eles começavam do zero, a vida inteira pregando a palavra, a vida inteira servindo ao Senhor. Um dia teve um AVC hemorrágico, um derrame cerebral, ficou 4 dias em coma. Eu pergunto: Deus não podia ter impedido? Se Deus quisesse, Deus teria impedido. Se Deus quisesse, isso não teria acontecido. E mais, já que aconteceu, Deus não podia curá-lo? Agora mesmo, se Deus quiser, Deus vai lá onde o meu pai está e cura ele totalmente. Eu sou fruto de milagre, eu sou milagre, eu já vi muitos milagres, eu creio num Deus que opera milagres. Mas por que Deus não quer fazer? Eu não sei, é meu pai, homem de Deus. Poderia estar pregando com a sabedoria que Deus deu para ele, com o dom que Deus deu para ele, com a comunicação que ele tinha perfeita, com a Bíblia na cabeça que ele tinha. Às vezes eu tenho vontade de dar uma sugestão para Deus: Senhor, acho que o Senhor está errando na estratégia, Senhor. Eu acho que meu pai, ele seria muito mais útil se o Senhor devolvesse todo o potencial que o Senhor mesmo deu para ele, Senhor. A gente quer dar sugestão para Deus, né?
Sabe uma das frases que meu pai falou que mais me marcou? Logo depois que ele voltou para casa e começou a reaprender as primeiras palavras, porque nem falar ele sabia mais. Ele reuniu a família para um culto dentro de casa e ele disse: filhos, nós não estamos entendendo nada, mas vamos adorar a Deus. Ele esqueceu o nome de todo mundo, ele esqueceu o nome da esposa, esqueceu o nome dos filhos. Sabe qual foi o nome que ele já voltou do coma falando? Jesus, 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 Jesus. Sabe qual foi a primeira frase que ele conseguiu pronunciar? Cristo voltará, Cristo voltará, Cristo voltará. Ele olhava para a enfermeira, fazia sinal para ela olhar para ele: Cristo voltará. Olhava para outra: Cristo voltará. Sabe qual foi o primeiro versículo que ele lembrou? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Deus decide aperfeiçoar o poder dele na fraqueza, é a graça de Deus. A gente não consegue muitas vezes entender, mas é exatamente ali que está a maior revelação que você pode imaginar da graça e do poder de Deus. Você está sendo curado hoje, não por um discurso enganador, muito pelo contrário, a verdade está curando o seu coração, a palavra está curando o seu coração. Sabe o que é que Jesus está dizendo para você? Eu te amo, sempre te amei, nunca deixei de te amar. Antes de você nascer eu já te amava. Com amor eterno te amei. Está no livro de Jeremias. Com amor eterno te amei e com amável benignidade te atraí. Sabe o que é eterno? Eterno é aquilo que não tem fim e que também não tem começo. Ou seja, eu sempre te amei. Antes de eu criar o universo eu já te amava. Antes de eu criar o planeta Terra eu já te amava. Antes de eu criar teu pai, tua mãe, eu já te amava. Antes de você nascer eu te amei, diz o Senhor. Aquele dia que você achou que estava sozinho, você acha mesmo que você estava sozinho? Eu estava lá. Quando todos te abandonaram, eu não te abandonei. Quando ninguém te entendeu, eu te compreendi. Quando todos desistiram de você, eu não desisti de você, diz o Senhor. Você diz que não tem mais esperança, eu sou a tua esperança. Bom é o Senhor para os que esperam nele e fazem dele a sua esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar a esperança. Nós lemos aqui: a minha porção é o Senhor, bom é ele para os que esperam nele. E eu encerro dizendo o seguinte, queridos: isso é fé. Isso é fé. Fé não é você acreditar num evangelho supersticioso, em que para tudo existe uma fórmula mágica. Não, se você está passando por isso, faz aquilo que resolve na hora. Fé não é você crer num evangelho de lâmpada mágica de Aladim, que você esfrega e aparece e ele te dá o que você quiser, 3 desejos, escolhe. Isso não é fé, isso é superstição. O que é fé? Fé é não apenas acreditar que Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis, e isso Ele é de fato. E também não é apenas acreditar que Ele existe, se Ele existe. Mas fé é mais do que isso. É você crer no caráter de Deus e no amor do Pai, independente das circunstâncias. Porque a pessoa que apenas crê que Deus pode fazer milagres, e que apenas crê que Deus existe, ela pode viver uma vida inteira sem nunca se entregar de verdade para o Senhor. Ela acredita no milagre, ela até busca o milagre quando precisa, ela acredita que Deus existe, ela até põe a mão na cabeça e diz: meu Deus! Mas ela é capaz de viver uma vida inteira nessa terra sem nunca se entregar de fato, porque no fundo ela não confia no caráter de Deus e no amor de Deus.
E por que muita gente não confia mais no amor de Deus e no caráter de Deus? Porque a vida feriu você, os homens feriram você, as pessoas feriram você, e você transferiu isso para Deus. Talvez você nasceu numa situação de família muito difícil. Talvez o seu pai não foi um bom pai. Talvez a sua mãe não foi uma boa mãe. Talvez os seus irmãos, suas irmãs foram cruéis com você, foram injustos com você. Talvez você nem teve pai. Morreu cedo, se separou. Talvez você nem teve mãe. E no dia das mães da escola, você ficava olhando as outras crianças. E você dizia, por que Deus permitiu isso na minha vida? Talvez quando você não tinha como se defender, fizeram coisas terríveis com você. E você acabou transferindo isso para Deus. É a nossa tendência. O Pai está dizendo, não, querido, eu estou aqui para te curar essa noite, eu estou aqui para te restaurar essa noite. E com a ferida que você foi ferido, apesar dela e através dela, você vai curar outros. Eu te curo essa noite e através de você, você vai estender essa cura para outras pessoas. Você vai dizer para alguém assim, eu já passei por onde você está passando agora. Eu já senti o que você está sentindo agora, mas o meu Jesus curou o meu coração. Hoje eu sei que Ele me ama, e Ele também te ama, e Ele quer te curar agora. Fique de pé na presença do Senhor. Está em sol, Cássia?